para todos depois da aula. E deixa eu falar algo para vocês, cara. A Renê, o segundo ano, acho que está sendo um dos anos de baixa frequência lá na plataforma. E assim, frequência do aluno, ela é observada na plataforma, a nossa frequência de professores, se estamos alimentando a plataforma, porque não é justo você estar em casa estudando e o professor não está te dando suporte. Então, tudo isso está sendo verificado lá na plataforma. E aí, o que acontece? Os alunos que não estão acessando, isso de alguma maneira vai ser cobrado depois de vocês, a avaliação, coisa do tipo. Nós estamos em um período onde a gente não sabe a data que isso vai terminar, a gente está muito longe ainda do pico da pandemia. Agora que Castanhal está sofrendo as primeiras medidas restritivas, aqui em Belém a gente já está pelo menos mais de uma semana em lockdown. Embora as pessoas não estejam respeitando, né? Mas já está tudo fechado, cara. E assim, o Ministério da Educação não arreda a pele, não vão adiar Enem, uma desculpa de que se perderia uma geração, e não é bem assim, porque quando vocês, que são do segundo ano, vocês vão começar, quando vocês passarem no vestibular, vocês já vão começar com atraso. Por quê? Embora o Enem não adie, não queira adiar desnecessariamente, você vai ter existe um negócio que a gente chama de CIGAR, que é o calendário das universidades federais de todo o Brasil. E as universidades particulares, em geral, elas tendem a acompanhar um pouco o CIGAR, período de provas e coisa do tipo. E a UFPA, ela trancou o semestre, ou seja, o semestre da UFPA só está programado para voltar, das federais em geral, só está programado para voltar em agosto. Então, o CIGAR reabre em agosto, com o primeiro semestre desse ano. Ou seja, se vocês o segundo ano, o terceiro ano que passar esse ano só vai provavelmente iniciar em agosto do outro ano, e vocês ainda vão estar nessa de uma tentativa de reorganização de CIGAR, ou seja, vocês vão conseguir talvez entrar lá pela metade do primeiro semestre de 2022. Né? Então não adianta essa pressa de não querer adiar, porque embora não adie o Enem, os calendários das universidades já adiaram. Então, mas vocês têm que procurar, claro, aproveitar a oportunidade que vocês têm do acesso à informação e estudar, porque 65% do país não tem esse acesso à informação, e vocês têm. Tá? Então aproveitem, estudem, revisem essas aulas, porque o bicho pega. Para vocês, segundo ano é muito teórico, muito conceitual, mas para os outros é muito prático, tá? Então vamos falar um pouco sobre acústica, tudo bem? Acústica, ele é o estudo do som, tá? Então a onda nós dividimos ela em mecânica, eletromagnética, e a onda mecânica é aquela onda que ela precisa necessariamente de matéria para se propagar. O som é o maior exemplo de onda mecânica, não é a única, mas todas as regras que valem para o som valem para ondas mecânicas em geral, tá? Então o que nós temos aqui? O som ele pode se propagar como uma onda mecânica nesses três tipos de meio: o gasoso, o líquido e o sólido. Sendo que a velocidade de propagação deste som é maior no sólido. Tudo bem? Por quê? Porque as moléculas estão mais próximas uma da outra. No líquido, mais ou menos, no gasoso, pouco. Tá certo? Então, por exemplo, os índios norte-americanos, eles usavam uma tática de guerra muito básica, muito simples, para saber quando a cavalaria estava se aproximando. O que eles faziam? Eles encostavam o ouvido no chão. Diziam que era para ouvir Gaia, mas não era isso, não. Acontece que quando ele encosta no chão sólido, o galope dos cavalos, o som do galope, ele vem muito mais rápido pelo sólido, tudo bem? Então eles ouviam os cavalos antes que alguém pudesse ouvir, estando com o ouvido em contato com o ar, tá certo? Então, essa era uma tática utilizada, sabendo que no sólido as ondas sonoras ou as ondas mecânicas em geral, elas se propagam com maior velocidade. No líquido menos, no gasoso menos ainda. Então eu queria te fazer uma pergunta aí, rapidão. Tu vai colocar as seguintes letras aí no teu chat: S se for sólido, L se for líquido e G se for gasoso. Eu tenho uma situação onde eu vou ter uma tempestade. E aí eu tenho três pessoas. É uma praia. Uma pessoa está deitada
com o ouvido na areia, a outra pessoa está dentro da água e outra pessoa está olhando o movimento com o ouvido em contato com o ar. Quem vai ouvir primeiro o barulho do trovão se houver na hora na praia? O que está na água, que é líquido, o que está em contato com o chão, que é sólido, ou o que está em contato com o ar, que é gasoso. Põe aí, sólido, beleza, Sérgio? Isso. Então a galera aí tá acompanhando, saca? É uma coisa que é muito simples, muito básica. Okay? Tem como provar matematicamente isso? Até que tem. Mas eu não sugiro isso muito para vocês não, porque ele envolve uma equação que envolve uma matemática que não é de ensino médio. Tá? Se alguém quiser fazer geofísica, rapaz, isso daí vai ser visto o tempo inteiro lá, ok? Mas aqui não. Não é nosso propósito é apenas caracterização. Então a gente caracteriza da seguinte maneira: quando você tem um sólido, a velocidade é maior do que no líquido, que é maior do que no gasoso, ok? Vamos adiante. O som, ele pode apresentar diferentes frequências. E eu consigo observar as frequências do som através de uma comparação com os seus comprimentos de onda. Vamos entender uma coisa aqui. Deixa eu só riscar aqui. Não consigo ficar uma aula sem riscar, né? Então, o que nós temos de identidade de onda é o seguinte: V igual a lambda vezes F. Tudo bem? Então, essa velocidade aqui, nós sabemos que é uma característica que o meio confere. Então, ondas que se propagam em sólido, todas as ondas vão ter a mesma velocidade. No líquido, todas as ondas do líquido, mecânicas, têm a mesma velocidade. No gasoso, todas as ondas têm a mesma velocidade, desde que se mantenha a temperatura constante. Então, se isso é verdade, que a velocidade em um meio é constante, isso quer dizer que o comprimento é inversamente proporcional à frequência. Logo, as ondas de alta baixo comprimento de onda. Perceba aqui, ó. Onda de alta frequência, distante, tá? Então, eu não consigo ver a frequência da onda, mas em um aparelho que eu chamo de osciloscópio, vocês que baixaram o Firefox, no Firefox você tem um osciloscópio aqui. Deixa eu colocar aqui o meu para vocês. Então, por exemplo, quem tiver aí com o celular, tiver o Firefox, você tem um aparelho aí que é capaz de, por exemplo, detectar em... Não, esse aqui não. Detectar em alguns tipos de ondas quadradas aqui, o osciloscópio do som. Então, você consegue perceber, enquanto eu falo, você vê aqui oscilações sendo geradas, tudo bem? Então, aqui você tem no osciloscópio a demonstração de quê? Das ondas sonoras como são formadas. Aqui embaixo do telefone existe o captador, que é o microfone, tudo bem? E aí, quando eu vou falando, você vê ondas sendo formadas. Algumas ondas de alta frequência e outras de baixa frequência, tudo bem? Depende da palavra pronunciada ou coisa do tipo, tá? Então, voltando para a nossa aula. Então, aqui. Então, eu tenho a mesma coisa no meu gráfico. Então, as ondas que eu vou ter um pequeno comprimento, elas vão ter uma alta frequência. Essa aqui, as frequências são médias, percebam, ok? Mas ainda assim, ela é alta. Ela tem uma grande amplitude, perceba, mas tem o mesmo comprimento. O que interessa, gente, não é a altura o tamanho da amplitude dela. O que interessa é a distância entre as cristas por enquanto, para identificar as frequências. Ondas de grande amplitude são ondas de baixa frequência. Ondas de comprimento de onda. Ondas de pequeno comprimento de onda são ondas de baixa frequência, ondas graves. Ondas de pequeno comprimento de onda já são ondas de alta frequência, agudas, tá? Existe o que a gente chama de espectro audível. Se tu tens um adulto saudável, ele vai escutar entre 20 Hz e 20 kHz, 20 mil Hz, tudo bem? Ou seja, essa área aqui é o que os seres humanos conseguem escutar tranquilamente, tudo bem? Claro que um bebê, ele está com a bandeira aberta ainda, e aí o que acontece?
por estar com a moleira aberta, a pressão craniana ainda é diferente, ele consegue escutar coisas que um adulto não consegue escutar. Otávio, professor, um jato supersônico quebra a barreira do som e produz... E a onda produzida é baixa, média ou alta? Depende do que tu tá chamando de baixo, médio ou alto, ok? Se for frequência, ela é de alta frequência, uma onda de muito alta frequência. E assim, o supersônico não tem a ver com a frequência. Há uma diferença entre supersônico e ultrassônico. Supersônico tem a ver com velocidade. Quando um objeto atinge mais de 1.080 km por hora, ele se torna um objeto supersônico. Está mais rápido que o som, ok? Ou mais de 340 metros por segundo. Quando um objeto está a uma velocidade inferior a isso, ele está a uma velocidade padrão. O ultrassônico é quando ele tem frequência superior a 20.000 Hz. Tudo bem? Então, eu vou falar daqui a pouco de qualidade fisiológica. Alto e baixo tem a ver com a frequência, tá? Então, o ultrassônico, ele é alta frequência. O supersônico, geralmente tem alta frequência envolvida. Mas eu não posso caracterizar pela palavra super como frequência. Tá ok, Otávio? Então, só fazendo uma correçãozinha aí, tá? Então, o jato, ele tem uma alta velocidade. Ele é supersônico. Mas isso não quer dizer que o supersônico tenha que ser ultrassônico também, tá? Em geral é, mas não é a característica fundamental. Tome cuidado com isso nas palavras que eles usam na hora da prova de vocês. Existem audições muito sensíveis às baixas frequências, como a audição de golfinhos, por exemplo. Okay? Então, o sonar consegue captar sons emitidos por peixes, golfinhos, que todos são subsônicos ou infrassônicos. Um ser humano não consegue ouvir. Professor, quando eu estou na água, eu consigo ouvir uns barulhos, não consigo distinguir esses barulhos, mas eu ouço sons que eu não escuto quando eu estou fora da água. Cara, tá escutando uma onda que ainda não chegou quando está fora da água. Lembra que na água o som ele é mais rápido. Mas isso não quer dizer que você vai distinguir os sons. Só para você ter uma noção, o cara quando ele nasce surdo, ele não consegue distinguir os sons. Ainda que eles façam uma cirurgia, coloquem um implante coclear no surdo, geralmente o surdo não gosta de usar aparelho auditivo. Por quê? O aparelho ele não faz a distinção de som. Ih, rapaz, ele tá dando bronca aqui vocês. Ah, não. Ele tá falando de homenagem ao Dia das Mães. Voltando. Então, o surdo ele não faz, o aparelho não faz distinção de sons, tá? Como o nosso ouvido faz muito bem. Existe um tipo de pessoa, um tipo de músico, para te falar a verdade, que faz uma distinção muito excelente de sons. É o cara que tem uma característica que nós chamamos de ouvido absoluto. Ele consegue diferenciar notas só ouvindo, tá? Então, ouvido perfeito. Não, é absoluto o nome. Pelo menos é o nome que se dá, né? Que assim, você dá o ouvido absoluto. Então, esse cara que consegue ouvir, ele diferencia frequências. O cara com implante coclear, ele só ouve barulhos. Imagina tudo dentro da água. É o surdo ouvindo com implante coclear, com aparelho auditivo. Ele não vai conseguir diferenciar muito bem. As partes externas do Sol é aquecida com energia. A parte externa do Sol é aquecida com energia. O som vindo do núcleo. Cara, na verdade, o som do Sol, ele tem de todas as partes. Da fotosfera, do núcleo, todas as partes ele pode ter, desde que tenha oxigênio, desde que tenha expansões gasosas. Só que para nós interpretarmos esse som, existe uma transdução eletromagnética. Isso é um estudo muito longo para eu entender o que é característico do som e o que é característico de onda eletromagnética para fazer essa transformaçãozinha. Só para você ter uma ideia, bem aqui, dentro desse microfone, existe um negócio que a gente chama de cristal piezoeletrônico. Quando eu falo, a pressão que eu produzo no ar empurra o cristal piezoeletrônico
provoca uma diferença de potencial, e aí essa diferença de potencial ela é interpretada como sinal acústico, mas ele não é acústico, ele é eletromagnético. Houve só uma conversão, uma transformação aí. O contrário a gente faz com as ondas que vêm do Sol. Nós tentamos transformar isso em som, mas não é muito bem assim. Ouvido de Tandera, rapaz, deve ser. Não conseguimos ouvir as baleias? Cara, sim, conseguimos ouvir as baleias, mas não todos os sons produzidos pela baleia, ok? Golfinhos, baleia, tem um crânio um pouco mais protuberante que ele emite uns sons que não dá para ouvir se não for com o auxílio de algum aparelho. O celular ele consegue captar algumas infrações. Professor, como funciona o sonar do submarino quando os soldados estão dentro dele? O sonar vai ser um eixo que nós vamos abordar só ligar aqui essa luz. Quando eu falar sobre efeito Doppler, eu vou te mostrar matematicamente como é que funciona o sonar e o radar. Vou fazer a diferença que existe sonar e radar, então tem que prestar atenção. O radar é mais para o terceiro ano, mas o sonar é um pouco mais para vocês. Eu preciso que vocês identifiquem, por exemplo, a velocidade do alvo, ou de um cardume de peixe, a velocidade que o submarino se aproxima de um obstáculo. Dá para fazer isso daí, mas isso daí é assunto do logo depois, ok? Então, sim, conseguimos ouvir baleias, não todos os sons que a baleia emite, e o sonar a gente tem uma equaçãozinha que é a equação de Doppler-Fizeau para poder determinar as velocidades, as distâncias e tudo mais, ok? Andamento. Morcegos, eles escutam sons de alta frequência, até 180 mil Hz, o morcego escuta tranquilamente, ok? Agora, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Ouvir determinada frequência não quer dizer distinguir nem detectar movimento, tá? O morcego ele consegue detectar uma movimentação rápida, mas lenta não. Eu vou falar uma história de muito tempo atrás aí. Vocês sabem que o Fernando é velho que só o cão, né? E o Fernando foi meu professor. Então, quando eu voltava do cursinho, eu ouvia dizer que o morcego ele ouvia sons de alta frequência, então o morcego, por ele ter uma visão péssima, ele nunca se bate em obstáculo. Gente, isso é mentira. O Fernando, na frente da casa dele, eu sempre passava na frente da casa do Fernando para poder chegar na minha casa. E na frente da casa dele sempre teve muita castanheira, cara. Então você gera morcego pra caramba ali. E eu fui nesse papo furado, né? De vou atravessar isso aqui. Cara, eu peguei umas asadas de morcego ali, porque o morcego ele não enxerga bem, e se você se movimentar lento, ele não vai detectar o alvo. Você tem que se movimentar muito rápido. O morcego ele enxerga por efeito Doppler. Então ele consegue detectar um inseto, que é rápido, ele consegue detectar coisas pequenas, mais rápidas. Se você for devagar, a mesma coisa o tubarão, ele não enxerga muito bem, mas por efeito Doppler ele consegue perceber a movimentação de alvos. Alguns animais, se tu te movimentar lento, ele não vai perceber. O morcego é um, se tu estiver andando, ele pode dar com a asa em ti tranquilamente, se tu estiver passando no meio de castanheira. Pegou raiva, bola. Bom, eu tô vivo, né? Então, raiva de vocês quando tiram 0 na prova, né? Mas enfim, vamos continuar. Audição humana, eu acho que a gente, dependendo do horário, aí começar a gritar o Zoom, aí eu paro. Mas como é que a gente vai entender a audição humana? Okay? Então você tem o ouvido externo e o ouvido interno. Okay? O que é teu ouvido externo? É o que tu chama de orelha. Tá? O pavilhão auricular, coisas que tem gente que tem maior que o outro. Tá? Para que serve esse pavilhão? Para captar o som. Okay? Se você aumenta o tamanho do pavilhão auricular, parem de se acusar, se você aumenta o tamanho do pavilhão auricular, você tem uma captação de som melhor, mas você tem essas estruturas aqui cartilaginosas que vão reduzindo um pouquinho a energia. E aí o som ele vai entrar aqui pelo canal auditivo. Cara, esse canal auditivo ele é cheio de pelo e cera. Okay? Para que serve o pelo e a cera? Existem alguns vídeos, professor, no G1,
um menino cego usa o sonar para localizar e até jogar basquete. Depende da sensibilidade desse sonar, meu filho. Eu tenho um sensor ultrassônico. Em outro momento posso mostrar para vocês. Está guardado, não sei onde é que está guardado. Mas o sensor ultrassônico. Existe um projeto daqui mesmo, paraense, da chamada bengala Jambu. O cara coloca esse sensor ultrassônico numa bengala para cego e o cara sai com a bengala. Ele percebe, ele é muito sensível, ele percebe alguns obstáculos. E aí o que acontece? O cara colocou na bengala um vibracol de celular. Quando ele chega perto de um obstáculo, a bengala começa a vibrar e o cego percebe que ele está chegando perto de um obstáculo. Com ultrassom, os sensores ultrassônicos, okay? Com sonares. E dependendo do aparelho, de como for feito, aí o Cauã tá de zoeira já. Tá. Manda esse link no grupo depois, vou até copiar aqui, vou dar uma lida nessa reportagem e tu manda lá, cara. Mas é muito interessante isso. Professor, eu não consigo mexer a orelha. Que, rapaz? Rapaz, tu é um mutante, Otávio. Mexer a orelha não tem nada a ver com a quantidade de som que você vai ouvir. Mas voltando aqui, cara, deixa eu falar um negócio importante aqui para vocês. Quando você faz esse som passar por aqui por dentro do pelo que tem, claro, você não precisa ter uma mata atlântica saindo do teu ouvido. O nome disso é hipertricose auricular. Não precisa ter tudo isso de pelo no teu ouvido. Dá uma limpada de vez em quando, né? Uma capinada ali. E cera, tu não precisa pegar o cotonete, enfiar na orelha, botar numa furadeira, ligar e ficar ali, meu Deus do céu, o cara fica em êxtase quando entra nisso. Não precisa. Tem que deixar um pouco de cera e tem que deixar um pouco de cabelo lá dentro. Por quê? Esse cabelo, essa cera, ele tem a função de proteger essa parada aqui, ó, a membrana timpânica. Ok? Alguns sons entram com muito alta energia. Isso pode romper esse tímpano, que é frágil. É uma barreira feita basicamente de colágeno. Você tem dois pares. Desculpa, você tem um par em cada lado. Às vezes estoura uma membrana, você ainda tem a outra membrana. Essa membrana, ela vibra na mesma frequência do ar. E aí o que acontece? Quando essa membrana timpânica está vibrando, ela faz o primeiro ossinho que nós temos no ouvido vibrar, que é um martelo. Okay? Esse martelo ele entra em ressonância com... Olha, vamos entender. Primeiro uma difração, depois ressonância, ressonância de novo. O martelo vai botar a bigorna em ressonância, que vai botar o estribo em ressonância. O estribo está em contato com essa estrutura aqui, que é o nervo coclear. O nervo coclear tem muitos íons. E tem essas paradas aqui, que é labirinto, que na verdade o nome é labirinto. A pessoa quando tem labirintite, a audição dela pode não ser prejudicada, além do audição. Mas é assim, a mesma o peso eletrônico do microfone. Eles transformam o sinal mecânico em eletromagnético para o cérebro e transmitem por ele. Okay? Essa interpretação ela se dá pelo que a gente chama de qualidades fisiológicas do som. Mas esse assunto vai ser o assunto da próxima aula, porque o Zoom está aqui gritando, dizendo acabou a aula. Ok? Então, próxima aula a gente vai falar sobre as 3 qualidades fisiológicas do som, que é altura, intensidade e timbre. E vamos fazer alguns exercícios sobre acústica. A primeira parte de acústica termina na outra aula. A segunda parte ela envolve o efeito Doppler. Tá bom? Então, alguma pergunta, gente, antes que caia aqui na sala? Então, eu vou renderizar essa aula, vou botar no grupo, Cara, boa pergunta. Isso daí eu não sei não. Onde é produzida a cera? No ouvido mesmo, cara. Agora, quem produz a cera, eu não sei te falar. Deve haver uma glândula específica para isso daí, mas não está aqui presente. Não tem uma análise física disso. Talvez um otorrino te explique melhor. Então tá, vou dar por encerrado, parando a gravação.